A transformação vem quando você permanece no forno do processo e permite que ele molde seu caráter, não apenas sua situação. Talvez você tenha esperança em soluções humanas, conselhos, remédios, movimentos rápidos. Nada disso é desprezível. Deus usa médicos, amigos e oportunidades, mas há algo além, a formação do caráter. Hebreus 12:11 traz uma perspectiva difícil de engolir para quem busca consolo instantâneo. Toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico de justiça. A disciplina que incomoda hoje pode ser a raiz do fruto que você colherá depois. Pense no alicerce. Uma casa sobre a areia choca com a primeira chuva. Uma casa sobre a rocha resiste. A dor trabalha como escavadeira que revela onde o alicerce precisa ser consertado. Deixe-me te contar algo simples, algo que aconteceu com alguém que eu conheci e que talvez ecoe na sua vida. Ela se chamava Mara. Não vou detalhar tudo para que você veja nela mais do que uma biografia. Mara perdeu o emprego numa manhã nublada. Naquele dia, o marido estava distante. Os cartões chegaram até a mesa. Ela quis fechar a porta do mundo. Em vez disso, com as mãos trêmulas, ela abriu a Bíblia pela primeira vez em meses. Não buscou respostas prontas, começou a orar com palavras curtas. Senhor, estou cansada. Respiração. Dias depois, ela se viu conversando com uma irmã da igreja que ofereceu uma oportunidade pequena, humilde, que a obrigou a aprender de novo. Ao aprender, ela descobriu uma vocação que nunca imaginara. Não foi um milagre espetacular, foi um processo de reconstrução. Deus usou a perda para trazer à tona um chamado profundo. Quando o chão some, as perguntas morrem e as respostas nascem debaixo do pó. A transformação não significa que você não sente, significa que você aprende a transformar o sentir em movimento de fé. Existe um lugar entre o colapso e a reconstrução onde a escolha é fundamental. Você pode ceder ao nó da amargura ou abrir a mão e entregar. Pedro 5:10 lembra que, após um pouco de sofrimento, Deus mesmo lhe restaurará, confirmará, fortalecerá e firmará. Após um pouco de sofrimento, não parece justo, eu sei, mas há um tempo que Deus permite para que a sua fé seja provada e se mostre genuína. O objetivo não é punir, é purificar. Permita-se reconhecer a raiva, a injustiça, o pranto. A raiva, muitas vezes, é uma linguagem de amor ferido. Não entregue sua vida a um ressentimento que corrói. Transforme a raiva em pergunta, transforme o pranto em clamor. Há práticas espirituais que ajudam, jejum discreto de queixas por um dia, caminhar com propósito por 15 minutos, enquanto fala com Deus como se ele fosse um amigo presente, escrever uma carta que você não precisa enviar apenas para ordenar as palavras do coração. Estes são gestos pequenos, mas marcantes. Eles deslocam o centro de gravidade da sua alma. Agora, escuta com cuidado. Isso não é um manual de promessas garantidas. Não posso garantir que a dor acabará amanhã. O que posso afirmar com convicção pastoral é que Deus é um operário paciente. Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não significa que cada dificuldade vira bem por si só sem atravessarmos o processo. Cooperar envolve encontros, escolhas e fidelidade no caminho. Você entrega? Você confia enquanto caminha no escuro? Vamos orar. Esta é uma parte onde eu falo com Deus com você, voz em primeira pessoa, sincera. Senhor, nós trazemos a Ti o que pesa. Não temos palavras que ilustrem toda a dor, mas temos mãos abertas. Consola aqueles cujo coração está partido. Dá-lhes força para permanecer. Dá-nos olhos para ver o que estás fazendo, mesmo quando nosso entendimento falha. Cura o que as palavras não alcançam. Transforma o choro em aprendizado e a perda em nova vocação. Senhor, encoraja o coração que duvida. Segura a mão que quer desistir. Não prometemos entender tudo, mas escolhemos confiar. Em nome de Jesus, amém. Amém.
A oração interrompe, mas o caminho continua. Segue-se a prática. O dia a dia exige passos pequenos. 3 orientações práticas para hoje. 1. Respire antes de reagir. Quando a notícia ruim chegar, espere 15 minutos antes de tomar qualquer decisão definitiva. Isso evita repentismos que comprometem o futuro. 2. Compartilhe com alguém de confiança. A solidão transforma a dor em prisão. Um amigo que ouve sem querer consertar é um presente de Deus. 3. Faça uma lista de pequenos próximos passos, coisas que você pode controlar. Eles devolvem sensação de agência, lavar as roupas, escrever um e-mail, arrumar a mesa. Pequenos movimentos desmontam a inércia. Não subestime o poder do tempo aliado à fé. 2 Coríntios 4, 8, 9 descreve a experiência humana. Somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa sequência revela que o sofrimento não é o fim da história. Há uma resistência intrínseca no ser que confia em Deus. A alma pode ficar ferida, mas não precisa tornar-se irreversivelmente cínica. No centro deste processo está uma decisão interior: permanecer nas mãos de Deus mesmo sem entender. Permanecer não é resignação passiva. Permanecer é fidelidade ativa. É levantar-se pela manhã e escolher viver como alguém que confia. Às vezes, isso se manifesta em pequenos rituais espirituais: abrir a Bíblia, cantar, juntar-se a uma comunidade, escrever no diário. Outras vezes, a permanência é silêncio, continuar fiel na presença de Deus, mesmo quando ele parece distante. Quero que você ouça uma declaração que pode ser difícil de receber. A dor não é aleatória em um mundo de propósito. Não estou dizendo que cada tragédia é justa ou merecida. Digo que Deus, em sua soberania, é capaz de usar até as fraturas para moldar algo que não existia antes. Salmo 66, 10 a 12 descreve vulnerabilidade e libertação. Porque com provação nos experimentaste, como a prata nos fundistes. A imagem do oleiro que molda a argila passa pela dor do amassar e do calor. Você é a argila. Permita-se ser moldado. Haverá momentos em que a fé será pura resistência. Você não sentirá ardor na oração, só disciplina. Faça isso. Perseverança sem sentimento é fé em ação. E a perseverança produz fruto. 1. O fruto de maior valor não é sempre uma bênção externa. Muitas vezes é caráter que permanece quando tudo se desfaz. 2. Ao olhar para trás, muitas testemunhas reconhecem que a crise foi o lugar de encontro mais honesto com Deus. Se você está no ponto de se perguntar se ainda vale a pena, sim, vale. Deus não desperdiça dor. 1 Pedro 5,10 traz uma promessa pastoral. Após o sofrimento, o próprio Deus o restaurará e firmará. Não é consolo barato, é promessa que exige espera e fidelidade. Enquanto isso, cuide do seu corpo. Coma, descanse, procure ajuda profissional quando a angústia virar algo que você não consegue gerir sozinho. Fé e cuidado caminham juntos. Há também o risco de transformar a dor em vitimização permanente. Não confunda reconhecimento com permanência. Você é uma pessoa que foi ferida, não definida pela ferida. A narrativa que você escolhe contar sobre si mesmo importa. Troque o roteiro da culpa e da estagnação pelo roteiro da aprendizagem e do recomeço. Isso exige coragem, e coragem é sempre um passo de fé, mesmo que pequeno. Pense nas metáforas que retornam: o casulo, o fogo, a luz que rompe a escuridão. Escolha uma metáfora hoje e fale sobre ela ao Senhor. Diga: Senhor, eu me sinto no casulo. Ou, Senhor, sinto o fogo. Nomear o estado é espiritualidade prática. Tira do abstrato e coloca diante de Deus. Ele conhece o caos, mas gosta quando nós o descrevemos em palavras humanas. E agora, mais uma oração curta, mas firme. Pai, somos frágeis e ao mesmo tempo esperançosos.
Dá-nos olhos para ver além do momento, sabedoria para agir e paciência para esperar. Transforma as nossas perdas em portas abertas, as nossas quedas em firmeza renovada. Quando o silêncio vier, que seja o silêncio que prepara, não que abandona. Sustenta-nos com tua graça e faça florescer em nós o fruto da perseverança. Amém. No fim deste caminho, 3 escolhas definem seu amanhã: escolher confiar, escolher aprender e escolher amar novamente. Confiar não significa ausência de dúvida, mas insistir em olhar para aquele que é fiel. Aprender exige humildade, aceitar que o processo tem lições que você talvez não queira agora. Amar de novo demanda coragem, porque amor implica risco. Mas lembre-se, Deus não nos chama a uma vida segura, nos chama a uma vida transformada. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe nos comentários a palavra que tem segurado você. Escreva uma frase de declaração, algo curto como "Eu fico", "Eu confio", "Eu entrego", e coloque aí nos comentários. Em alguns deles, talvez você só consiga fazer o primeiro passo, levantar da cama. Isso já é vitória. Mudança verdadeira não é linha reta, é terreno irregular, onde cada pequena ação conta. Lembre-se também de celebrar vitórias mínimas, anote-as, uma linha no diário. Hoje desliguei o celular 20 minutos e li. Hoje respirei antes de responder. Hoje consegui dizer o que sinto. Essas linhas, somadas, formam um mapa de progresso. Não espere grandes celebrações. Muitas das maiores curas são compostas de pequenas rendas costuradas ao longo do tempo. Não negue a ajuda profissional. Fé é encontro com Deus. Terapia é ferramenta de cuidado. Elas se complementam. Buscar um terapeuta, um conselheiro pastoral, um médico quando necessário, é sinal de coragem, não de fraqueza. Se o custo financeiro for um obstáculo, procure linhas de apoio em sua comunidade, grupos de cuidado, serviços sociais que existam perto de você. Não carregue tudo sozinho quando há mãos que podem sustentar. Quanto à fé, mantenha a honestidade com Deus. As grandes figuras espirituais da Escritura não chegam a Deus com discursos polidos, chegam com perguntas cruas. Seja sincero, diga: por que, Senhor? Onde estás? Sinto-me sozinho. A honestidade abre espaço para Deus responder, não necessariamente com explicações imediatas, mas com presença transformadora. E, se a dúvida bater, permita que ela seja uma pergunta e não um veredito. Dúvida não é antítese de fé. Às vezes, é seu convite a buscar mais profundamente. Busque leituras que edifiquem, músicas que acalmem, comunhão que apoie. Evite leituras e mensagens que prometam solução instantânea. A cura costuma ser concreta e lenta, não dramática e relâmpago. Agora, uma pequena prática que tem ajudado muita gente: a carta não enviada. Escreva uma carta para alguém que te feriu, para a situação que te marcou, para você mesmo. Escreva com coragem, não economize a verdade. Depois, dobre-a e guarde por uma semana. Se, ao reler, a vontade de enviar tiver passado, que seja sinal de amadurecimento. Se não, talvez precise conversar com um confidente antes de decidir. A carta é um exercício de externalizar a dor para que ela não ocupe tanto espaço dentro. Também quero falar sobre compaixão ativa, pequenas ações de graça que você pode praticar mesmo no processo de recuperação. A compaixão movida não corrige a dor, mas alarga os caminhos da vida. Visite alguém com solidão, doe algo que você não usa, escreva uma mensagem de encorajamento a quem está nas redes, sem esperar retorno. A mão que dá é muitas vezes curada na própria doação. Mas atenção, compaixão deve ser saudável, não confunda com assumir cargas que não são suas. Há ainda o poder das histórias de fé, não para você se comparar, mas para lembrar que a trajetória humana é de altos e baixos. Ouça testemunhos, leia relatos de quem ganhou novo fôlego depois do abismo. Estas histórias não são receitas, são lembretes de que há caminhos que levam adiante. Pegue o que ajuda e deixe o restante.
Antes de encerrar este bloco, faça um convite prático. Escolha, agora mesmo, uma frase que será seu guia para a próxima semana. Algo curto que encaixe no bolso mental. Um dia de cada vez, eu posso pedir ajuda, confio em pequenos passos. Escreva essa frase num papel e colhe em um lugar onde haverá várias vezes por dia. Deixe-a trabalhar por repetição. A mente se alinha ao que repete. Vamos orar juntos, em poucos versos, como quem coloca uma bandeira de entrega no presente. Senhor, em Ti colocamos os nossos dias quebrados e as esperanças ainda tímidas. Dá-nos coragem para permanecer quando a vontade é partir. Dá-nos mãos que seguram e olhos que veem caminho. Ensina-nos a ser pacientes conosco e firmes na fé. Não nos deixe sozinhos no silêncio. Restaura o que está cansado, acalenta o que ela e dá-nos passos para recomeçar. Em Ti confiamos. Amém. Se puder agora mesmo, escreva nos comentários, se estiver em um ambiente seguro para isso, a sua frase guia. Não precisa de grandes palavras, apenas a verdade que você quer lembrar. Esse gesto simples pode ser o começo de uma corrente de graça para outros que leem e se reconhecem. Respire mais uma vez. Segure a promessa de que a cura não é linear, mas é real. O processo continua. Hoje você deu passos, amanhã haverão novos. Caminhar com Deus não é ausência de dor, é presença que dá sentido à caminhada. Continue firme na disciplina, suave com você mesmo, atento às pequenas luzes que surgem no caminho. Guarde a respiração que você acabou de tomar. Ao longo dos próximos dias, volte a ela tantas vezes quantas precisar. Inspira 3 contagens, segura 2, expira 4. Não é mágica, é um lembrete corporal de que você pertence a este momento, por mais áspero que ele seja. Combine essa âncora com a frase guia que escolheu. Repita-a ao escovar os dentes, ao pegar as chaves, ao lavar as mãos. Pequenos lembretes repetidos tornam-se trilhos por onde a vida aprende a caminhar de novo. Permita-se criar um pequeno ritual semanal, 1 hora só para você. Escrever, caminhar sem destino, ouvir uma música que tocou fundo ou simplesmente sentar-se em silêncio. Se puder, compartilhe essa hora com alguém de confiança uma vez por semana, um amigo, um líder espiritual, um grupo de apoio. A cura nasce também em voz partilhada. Ser visto e ouvido é alimento para o coração ferido. E quando bater a resistência, lembre-se, passos curtos contados ao longo do tempo viram jornada. Se surgirem recaídas, e podem surgir, trate-as com a mesma compaixão que teria por um amigo que voltou a tropeçar. Não são retrocessos definitivos, são sinais de que algo ainda precisa ser cuidado. Reavalie, ajuste o plano, peça ajuda novamente. Seja persistente sem ser cruel com você mesmo. Persistência é um gesto de amor contínuo, não um castigo. Antes de nos despedirmos, proponho um gesto concreto. Escolha uma pessoa segura para quem você possa dizer, numa conversa curta: "Estou tentando ficar melhor. Posso contar com você esta semana?" Marque um dia e 1 hora. Essa solicitação simples cria responsabilidade afetiva e um suporte real. E se você não tiver com quem falar, procure linhas de apoio locais ou grupos de fé que ofereçam escuta. Buscar companhia é passo de coragem. Feche-o como uma bênção breve, como quem entrega essa semana nas mãos de quem cuida. Que a paz que exceda todo entendimento acalente o teu coração. Que a presença silenciosa de Deus seja companhia nos teus dias de sombra e nos de luz. Que tenhas coragem para pedir ajuda, sabedoria para aceitar o tempo necessário e ternura para contigo mesmo. Vai em paz, tomando um passo de cada vez. Amém. Se esta mensagem tocou você, deixe nos comentários a sua frase guia, se estiver em um lugar seguro para isso, e compartilhe algo que funcionou para você. Sua partilha pode ser a luz de que outro precisa.
Ajude também o alcance desta palavra. Inscreva-se no canal para receber novas mensagens. Ative as notificações para não perder os próximos encontros. E deixe um like se quiser apoiar este ministério de cuidado. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de companhia hoje. Obrigado por permanecer até aqui. Que o cuidado que começa em palavras encontre continuidade em gestos verdadeiros ao longo dos dias.